Ao explorarem o mercado à procura de bens de consumo, os membros da sociedade de consumidores são atraídos para as lojas pela perspectiva de encontrar ferramentas e matérias-primas que podem e devem para se fazerem aptos a serem consumidos e, assim, valiosos para o mercado. Zygmunt Bauman, Vida para o Consumo. Despertar dos Mortos é um filme dirigido por George A. Romero e lançado em 1978. Hoje em dia, filmes de zumbis são repletos de todos os clichês possíveis e já foram explorados à exaustão pela indústria. Mas é importante ressaltar que Romero foi quem trouxe esse novo estilo de mortos-vivos comedores de carne e que de alguma forma representa uma crítica aos comportamentos norte-americanos. Portanto, quando ele fez a sua trilogia original, Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, Despertar dos Mortos, 10 anos depois, em 78, e O Dia dos Mortos, em 1985, ele revolucionou o cinema de horror. As críticas sociais de Romero não eram nada sutis. Em um período de forte segregação racial nos Estados Unidos, a trilogia dos Mortos possui personagens negros, corajosos e determinados em primeiro plano. Também nos filmes, os zumbis agem de forma obviamente irracional, reproduzindo comportamentos por impulso em grandes grupos, certo tipo de comportamento de massa. Por outro lado, os seres humanos que não se tornaram zumbis normalmente são individualistas, não conseguem entrar em acordo, tomando decisões que privilegiam somente a si mesmos e se tornando verdadeiro perigo para si e para os outros ao seu redor. Em Despertar dos Mortos, Romero vai explorar temas como racismo, xenofobia e principalmente o consumismo do cidadão americano, que aliás vamos falar bastante já que o filme sempre é usado para parodiar a Black Friday. Mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha, isso ajuda muito o canal a crescer, e se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os vídeos novos. Despertar dos Mortos é meio que uma continuação indireta de Noite dos Mortos-Vivos. Se no primeiro filme os mortos estavam surgindo como problema, aqui já viraram uma epidemia em todos os Estados Unidos. A mídia tenta entender o que está acontecendo e como os mortos se comportam. A primeira cena acontece em um estúdio de jornal. Pela confusão dentro do estúdio, já dá para sentir o caos que tomou conta de todo o país e fica óbvio que as pessoas não sabem o que fazer. É quando conhecemos Francine, a produtora do jornal, e Stephen, piloto de helicóptero. Os dois planejam se encontrar com mais um amigo na noite daquele dia e fugirem juntos de helicóptero. O governo tenta manter a ordem recrutando equipes para impedir que os mortos-vivos se espalhem. Por lei marcial, decretam que todos os cidadãos devem entregar ao governo os mortos e feridos para conter a praga. A SWAT invade um edifício habitado por imigrantes hispânicos e afro-caribenhos que estavam protegendo seus parentes transformados em zumbis na esperança de um dia ser possível reverter o processo. Romero dá destaque para como os integrantes da SWAT tratam os imigrantes. É feita praticamente uma chacina contra os moradores do prédio. Também conta o fato de que os soldados começam atirando nos moradores vivos que não queriam entregar os seus mortos e terminam atirando nos moradores mortos transformados. Ou seja, de forma geral são norte-americanos exterminando imigrantes e negros. Os mortos têm uma maquiagem tosca quando vemos hoje em dia, mas na época esse visual era interessante. Ainda mais porque Romero nunca quis que os mortos se parecessem com monstros, mas sim com pessoas. Em muitas cenas vemos a hesitação em atirar, justamente porque dá pra ver que ali já existia um ser humano que já foi parente de alguém. Ainda existem traços que lembram a humanidade. Dois integrantes da SWAT mostram maior empatia pelo que está acontecendo. Um deles é o Roger, que depois descobrimos que é o amigo que combinou de fugir com Stephen e Francine. O outro é o Peter, que ajudou Roger a deter um soldado racista enlouquecido que estava atirando nos imigrantes. Os dois se conhecem, fazem amizade e Roger convida Peter para fugir junto com eles. Só nessa primeira parte são quase meia hora de filme, mas a narrativa é tão dinâmica e com personagens tão bem desenvolvidos que não se vê o tempo passar. Também ajuda a entender que o mundo virou um caos e não tem a quem recorrer. Juntos eles fogem de helicóptero, a ideia é ir para o norte, quem sabe para o Canadá. Acabam parando em um shopping para descansar e pegar os suprimentos. É onde a maior parte do filme vai acontecer. No meio do caminho existe uma crítica ao armamentismo. Eles sobrevoam a cidade de Johnston, infestada de mortos. Um deles vai dizer:
Lá embaixo, a cidade tomada pelos militares e os cidadãos armados, bebendo, festejando e matando zumbis como se não fossem nada. Contrasta bem com os dilemas de Peter e Roger no começo do filme. As críticas de Romero não são nada sutis, mas são bem encaixadas. Quando eles chegam no shopping, decidem explorar o local em busca de suprimentos para levar em sua viagem, mas acabam se sentindo confortáveis e ficam no lugar. Começam construindo barricadas e estratégias para ficarem seguros, mas com o tempo vão se distraindo e ficando descuidados. Isso por si só passa a ideia de que o shopping é esse lugar que te distrai e te prende sem que você se dê conta. Antes deles explorarem, eles veem de cima os mortos-vivos e têm o seguinte diálogo. Some kind of instinct, memory of what they used to do. This was an important place in their lives. E aí você se pergunta, que tipo de vida uma pessoa leva para um shopping ser um lugar importante, até mesmo para ela voltar depois de morto? Nos filmes de Jorge Romero, os mortos possuem uma lembrança motora, certo instinto do que eles faziam quando vivos. Eles caminham para o shopping depois de mortos como se seu comportamento fosse moldado pela perspectiva de consumo. Em vários momentos pesados de muito sangue e violência, é acompanhado pela música ambiente do shopping, como se nada de grave estivesse acontecendo, o que acentua ainda mais a crítica e o tom irônico que Romero coloca no filme. Individualmente, os mortos são facilmente contornáveis. Eles são lentos, afinal de contas eles estão mortos. Os protagonistas conseguem correr por entre eles e até manejar para onde eles quiserem. Mas quando os mortos-vivos se juntam em bandos, a coisa fica séria. Eles são imparáveis. Tudo o que eles querem é devorar quem tiver na frente, ou seja, consumir. Roger e Peter são os mais habilidosos, protegem os outros e formam uma boa dupla. Francine é receosa e é tratada com certa diferença pelos outros por ser mulher e estar grávida. Tudo até ali foi decidido sem se importar com o que ela queria, até mesmo falam em fazer aborto sem ao menos perguntar o que ela acha disso. Mas logo ela deixa claro que é determinada e não quer ser colocada de lado em nenhuma decisão. Vai aprender a se proteger e a pilotar o helicóptero caso algo aconteça com Stephen, que é o mais problemático do grupo. Ele é atrapalhado impulsivo, faz muita besteira, mas com o tempo vai se ajeitando e aprendendo com os outros. Todos os 4 personagens são bem escritos e cada um tem sua importância no filme. Normalmente Francine é apoiada por Peter. É interessante que em todos os filmes Romero faz protagonistas negros e mulheres fortes e decididos. Isso era coisa rara no cinema. O comum é que as mulheres fossem retratadas como indefesas e os negros tinham papéis cômicos ou secundários. É interessante pensar que filmes de zumbis vão virar esse clichê que é hoje, mas quando Romero estava dirigindo, ele estava justamente quebrando todas as regras e convenções de filmes da época. Eles decidem usar os caminhões no estacionamento para fechar todas as entradas do shopping. Roger, afetado com toda a situação, começa a ficar imprudente até que é mordido. Ele começa a adoecer e passa lentamente pelo processo de transformação, mas nunca é deixado de lado e tem muita participação antes de sua morte, até mesmo porque ele tem papel fundamental no grupo. É o único que sabe fazer ligação direta nos carros. Ao longo do filme, todos entram no clima do shopping e começam a consumir coisas sem propósito, dinheiro, roupas, relógio, mas também não vou culpar eles. Até o Peter, que era o mais sério e cuidadoso, é seduzido pelo lugar. É quando ele vai dizer uma frase que ficou icônica no filme. There's no more room in hell. The dead will walk here. Mais pra frente, uma gangue de motoqueiros vê Stephen ensinando Francine a pilotar o helicóptero e resolvem invadir o shopping. Saqueiam tudo que tem pela frente, depenam até os zumbis, pegam as coisas mais inúteis, fazem uma bagunça, o que não conseguem roubar eles destroem. É como se estivessem pegando tudo aquilo que não podiam consumir quando a sociedade ainda estava de pé. Como eram muitos, o plano de Peter era dificultar o acesso ao segundo andar do shopping, deixar eles saquearem o primeiro andar e irem embora. Stephen, ao invés de ficar escondido, começa um tiroteio com a gangue. Antes eles tinham construído uma parede falsa para não serem encontrados, mas agora o esconderijo foi descoberto. O shopping fica novamente tomado pelos zumbis. Stephen não consegue fugir e acaba sendo mordido. Só restou Francine e Peter. Em outra cena icônica, Stephen desperta morto no elevador e, como já foi estabelecido no filme, os mortos têm alguma memória motora de quando eles eram vivos.
ele caminha em direção aos seus companheiros escondidos e acaba levando muitos outros mortos com ele. Agora o local não é mais seguro. Peter ajuda Francine a chegar no helicóptero e por um breve momento pensa em se matar, mas logo decide fugir junto com ela. O que não é exatamente um final feliz, já que Peter pergunta o quanto tem de combustível e ela responde que não muito. Então não sabemos até onde eles conseguiram ir. Em Despertar dos Mortos, os zumbis se dirigem ao shopping de forma instintiva, guiados pelo que faziam em vida. Os hábitos consumistas superam até mesmo a morte. Os mortos são vistos transitando entre as lojas, subindo e descendo as escadas e empurrando as vitrines. Mas na verdade estão mortos, não precisam de nada disso. É um impulso, igual ao que nos leva a comprar coisas que não precisamos. Trabalhamos tanto para gastar nosso dinheiro em coisas supérfluas, guiados por propaganda e marketing. Por exemplo, a estratégia imoral de subir os preços pouco antes do mês da Black Friday e depois voltar o preço normal e dizer que é promoção. Não à toa sempre é usado cenas do filme para fazer memes sobre consumismo nas redes sociais. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, no livro Vida para o Consumo, diz: o consumo é uma condição em um aspecto permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos. Um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos. Ou seja, o consumo é uma condição natural a tudo que é biológico. Historicamente, o ser humano sempre consumiu. Se a gente parar para pensar, até as plantas consomem água e luz do sol. A grande diferença é que na nossa sociedade o consumo tomou lugar central nas relações humanas. Não se trata mais de sobrevivência, mas sim da lógica social capitalista que transformou todas as coisas em mercadorias, inclusive o próprio consumidor. O objetivo crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor, elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. Isso funciona basicamente de duas formas. Primeiro, no mercado de trabalho, onde as pessoas devem fazer uma propaganda e autopromoção de si mesmas como mercadoria para o mercado competitivo. De acordo com Bauman, são aliciadas, estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente e desejável. Para tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à disposição para aumentar o valor de mercado. E o produto que são encorajados a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas. Mas a ideia que melhor dialoga com o Despertar dos Mortos é a ideia de que, de forma geral, não consumimos por necessidade, mas por status e aceitabilidade social. À medida que consumimos, agregamos valor social a nós mesmos como mercadoria, seja consumindo diplomas para a lógica do trabalho ou consumindo joias, roupas e tecnologias que nos projetam para a sociedade como alguém de certo poder aquisitivo estável ou superior. Isso fica bem claro em como as propagandas são feitas. A publicidade não promove somente o produto, mas toda uma simbologia que remete a um estilo de vida desejado. Vendem a ideia de ser bem-sucedido, de ser descolado, de ter personalidade atraente e por aí vai. Por meio de pesquisas de mercado e da lógica da propaganda e marketing, nós nos tornamos a mercadoria oferecida ao próprio mercado. A sociedade de consumidores, em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista e rejeita todas as opções culturais alternativas. Consumimos mercadorias porque elas nos prometem alcançar amor, conforto e aceitabilidade social. Basicamente, quando olhamos para uma vitrine, a vitrine também olha para nós. Num shopping, por exemplo, as mercadorias não são somente os produtos do outro lado do vidro, mas também as pessoas que circulam. As pessoas são colocadas disponíveis ao mercado pela lógica da exploração de seus gostos pessoais, sonhos e desejos, sendo que muitos desses desejos são criados e implantados no imaginário social por estratégias de marketing. Nesse sentido, o Despertar dos Mortos ilustra a força da sociedade de consumo, colocando que no apocalipse zumbi, o eco existencial da nossa sociedade é o desejo de consumir, até mesmo após a morte.
Me diz aqui nos comentários o que você acha do Despertar dos Mortos e deixe uma indicação de filme de zumbi para ser analisado na próxima Black Friday. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Se você gosta de filmes de terror, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. Ou talvez você prefira este daqui. Esse é o canal Portal Alexandria. O joinha está na promoção por tempo limitado, então clica nele e se não for inscrito, inscreva-se que ainda é de graça. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!